O meu crescimento ele foi bem progressivo. Então, eu comecei em 2015 com uma sala alugada de 20 metros, não tinha nem secretária própria, não tinha auxiliar, nada, tudo eu que fazia. Eu falo que o que fez o meu crescimento, com certeza, foram as mídias sociais, foi o Instagram. Então, eu comecei com mais ou menos 5 mil seguidores quando eu me formei. Hoje eu tenho 266, eu tinha 270, acabei perdendo 4 mil em um dia por causa da questão do café da manhã com o Bolsonaro. Em 2016, então, eu migrei para uma outra sala alugada. E o que me fez ir para essa sala foi o que eu falei para vocês do ticket médio do público de Maringá ser maior que de Colorado. E só de deixar de atender em Colorado e lotar minha agenda só com o público de Maringá, o meu faturamento já aumentou bastante. Então, esse tipo de conta que a gente tem que fazer. Em 2019, a minha sala já ficou pequena e eu queria ampliar, e não tinha como, porque no lugar que eu tinha não tinha mais espaço. Então, eu precisava ampliar e não conseguia. Então, eu acabei indo para outro espaço, e nesse lugar, eu acabei comprando uma clínica, na verdade, um prédio comercial com salas comerciais, onde eu posso crescer até 900 metros. Eu não comecei com 900 metros, mas eu quis ter esse espaço, porque muitas vezes a gente quer depois ir ampliando e não tem mais para onde ir. Então, eu comprei esse espaço grande, comecei com 450, e agora, em 2022, a gente já teve que ampliar para 550. Então, por isso que é sempre bom, quando a gente pensar numa clínica, a gente ter um espaço para crescer, porque depois, se você precisar crescer, você tem que mudar, né? Uma outra dúvida frequente é, vale a pena comprar ou alugar? Então, a maioria das pessoas que trabalham com isso orientam a alugar, né? Não comprar, porque o valor que você vai investir geralmente é alto, então também depende muito da cidade que a gente está. Mas a gente tem que lembrar que o investimento também valoriza, né? Então, apesar de eu ter investido um valor muito alto, hoje, em 2 anos, na verdade 3 anos, porque a gente comprou em 2019, o valor das salas que eu comprei já duplicou. Então, com certeza, valeu a pena. Então, essa questão de compra e aluguel é uma coisa bem variável, né? Não tem regra. E uma dica que eu dou é, nunca espere estar totalmente pronto para dar um grande passo. Totalmente você pode nunca estar. Então, a minha primeira mudança de clínica, eu achei que eu não estava pronta. Eu mudei só porque realmente eu não tinha espaço mais para crescer. Os meus cursos, quando eu comecei, eu também achei que eu não estava pronta. Eu só comecei porque eu tinha muita gente me pedindo há muito tempo. Eu falei, vou começar. E muitas vezes a gente acha que a gente não está pronto para fazer para dar um passo grande na nossa vida. E a gente nunca vai estar totalmente preparado. Então, não espera. Dá esse passo que você vai conseguir. Então, aqui só para mostrar um pouquinho em relação à evolução, aqui é a minha primeira clínica. Para quem conhece a Heloísa, a gente dividiu sala no começo, ela é cirurgiã plástica lá em Maringá, do Dalag Manfrim. E até conheci o Ícaro através do curso deles, lá na Disney esse ano. E aqui é a minha clínica atual, com uma recepção ampla, que tem 550 metros no total, sala de fotos. Eu fiz também uma sala de maquiagem com os produtos, né, para os pacientes testarem. Administrativo, financeiro, uma cozinha ampla com lavanderia, repouso para os colaboradores. Aqui é o meu consultório. Eu praticamente não faço consulta, só procedimento, mas eu gosto de ter esse canto para caso eu precise receber alguém. Eu tenho 2 salas de procedimento também para otimizar o tempo e logo que um paciente sai eu já consigo atender outro. Sala de terapia capilar, consultório das outras dermatologistas, sala das tecnologias, das fisioterapeutas, sala VIP para os pacientes esperarem, sala de massagem, isso é muito legal, os pacientes adoram, faz toda a diferença na questão da experiência do cliente, né? Uma salinha para o marketing, que hoje eu tenho 2 colaboradores internos que fazem o marketing da minha clínica, e aqui eu fiz um tour bem rapidinho, só para vocês verem mais ou menos a clínica de hoje. Aqui é a parte da recepção, aí a gente entra, já vai para a sala de maquiagem, o paciente já vai, tira as fotos, aí fica esperando na sala VIP. Aqui é a sala das outras dermatos, aqui é a parte das tecnologias, parte do cabelo. Aqui é o meu consultório, com as 2 salas de procedimento, né? Minha sala de procedimento. Ali é o marketing, meu consultório
a parte do financeiro, a cozinha, e agora a gente está ampliando a clínica para colocar mais médicos nessa nova área. Hoje a minha equipe é formada por 34 colaboradores e eles otimizam o meu tempo e fazem com que eu consiga atender muito mais pacientes num tempo menor. Então, aqui é uma parte da equipe, nem sempre está todos, né? Eu coloquei aqui algumas fotos, aqui em relação ao Outubro Rosa, aqui as médicas. E como que eu comecei a otimizar a minha agenda? Os pacientes ligavam e queriam fazer botox. Ah, eu quero fazer botox hoje, tem horário? Não, não tem. E eu estava com a agenda com consulta de Unimed. Eu falei, eu não vou perder. Ou você desmarca, ou a gente fica até mais tarde. E aí eu fui vendo que sempre tinha alguém que queria um procedimento de última hora. Então eu comecei a deixar alguns horários separados para isso. Para que quando o paciente ligasse de última hora, eu ter horário, eu ter disponibilidade na agenda para fazer o que mais me rentabilizava. Então, uma dica que eu dou é faça uma agenda inteligente. Deixe horários separados para os procedimentos que mais te rentabilizam. Então, eu comecei com 2 horários separados para procedimento. Conforme foi aumentando, foram 5 horários separados para procedimento. Depois eu fiquei só com 3 consultas por dia. Depois eu mudei só para 2 consultas por dia. E hoje eu não faço mais consultas. Então, eu fui migrando a minha agenda para uma agenda somente de procedimentos, que é mais lucrativa. E até mesmo os próprios procedimentos, eu também posso escolher o que eu vou fazer. Então, a gente faz uma pré-consulta via WhatsApp para perguntar o que aquele paciente tem interesse. Porque se ele tiver interesse em fazer, por exemplo, só uma toxina, para mim hoje não é interessante. Então, eu prefiro passar para as minhas médicas assistentes. E eu fico com os procedimentos mais lucrativos, por exemplo, uma harmonização facial completa, um paciente que vai para fazer, eu chamo de Beauty Day, que são tecnologias, toxina, estimuladores de colágeno. Então, a gente tem que ir migrando a nossa agenda para os procedimentos que mais nos rentabilizam, para que a gente possa ficar menos tempo no consultório e esse tempo que a gente está ali, fazer render, ou seja, vai fazer valer a pena. Você vai lucrar muito mais trabalhando menos. Então, aos poucos, eu fui fazendo essa migração. Para os cirurgiões plásticos, que é a grande maioria aqui, é um pouco difícil, porque tem que fazer consulta. Mas você pode separar horários específicos, às vezes diminuir o número de consultas, aumentar o valor dessa consulta, gradualmente, separar o horário de procedimento, às vezes até mesmo focar numa cirurgia mais lucrativa. Ah, hoje, por exemplo, eu não faço mais retirada de pinta, hoje eu só faço mama, ou hoje eu só faço abdômen. Talvez escolher uma cirurgia que seja mais lucrativa para você, que você ganhe mais, e se você tem público para isso, automaticamente você vai aumentando aquele número dessas cirurgias e diminuindo outras, até você conseguir fazer só isso, que é o que você deseja. Em relação a convênio, também é uma dúvida muito frequente. Vale a pena ou não? No meu caso, valeu. Então, quando eu entrei no convênio, eu dupliquei meu salário ao entrar, fiquei 1 ano e meio e dupliquei ao sair. Então, a gente tem que ver, se caso opte por atender a hora certa de entrar e a hora certa de sair. E a gente também pode, no convênio, estipular o que a gente quer atender. Então, você pode fazer uma pré-consulta via WhatsApp e perguntar para esse paciente qual é o objetivo dele, e dependendo, você vai falar que você não atende. Então, no caso, mesmo atendendo o convênio, eu não atendia doenças. Então, a gente pode selecionar o nicho, o público do nosso paciente, a nossa persona. Por isso que eu falo que essa pré-consulta via WhatsApp é super importante para que a gente possa otimizar e direcionar, nichar o nosso público. Então, quando que eu deixei de atender consulta? Quando eu comecei a fazer as contas. Porque eu tenho vários colegas que falam, ah, Rita, mas eu deixo só 2 horários de consulta por dia. Tudo bem. Mas se você tem uma fila, que você tem pacientes esperando para fazer outras coisas que te rendem mais, 2 pacientes por dia, dá 10 na semana, 40 no mês. Se você colocar um lucro a mais de R$1.000 por paciente, já deu 40 mil em um mês. Vale a pena você atender essas 2 consultas? Não, não vale.
Então, a gente tem que fazer esse tipo de cálculo para conseguir nichar, direcionar o que a gente quer atender e deixar de atender outras coisas que nos rendem menos. A mesma coisa para outras áreas. Por exemplo, o Romeu Felipe, que é um cabeleireiro muito famoso, ele só faz tintura, a equipe dele faz todo o restante, ele chega só para fazer o acabamento, as outras pessoas que fazem todo o resto. E ele só faz isso porque é o que rentabiliza mais para ele. Muitas vezes, pessoas que fazem design de sobrancelha começam tirando a sobrancelha, depois fazem micro, deixam de fazer o design, vai só para micro. Então, a gente tem que ir migrando para o que mais nos rentabiliza.